Se você vê alguém caído, prostrado, caído que eu quero dizer, gente que está mal espiritualmente, vai em frente. Vai em frente. Se você não pode fazer nada, vai em frente. Se você não pode fazer nada por ele, vai em frente. Não fica ouvindo o fracassado, não, que você vai ficar fracassado também. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Seja esperto. Uma laranja podre é capaz de destruir 1 milhão de laranjas boas, sim ou não? Mas 1 milhão de laranjas boas são capazes de ajudar aquela laranja podre? Não. Então, procure evitar as laranjas podres, as más companhias, porque essas más companhias são usadas pelo diabo para trazer pensamentos negativos, para trazer pensamentos de dúvida, para trazer medo, para trazer o que não presta. E se você quer ter vida, você depende da fé. Fé é certeza. E se você se junta com um sujeito podre, uma pessoa podre, então você vai se apodrecer também e Deus não pode fazer nada. Então você fuja daquelas pessoas que não fazem bem a você. É melhor que você esteja só. É melhor que você fique só com Deus do que cheio de amizade que não presta. Amém, pessoal? E eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu vivo pela fé, não pela emoção. É ou não é? Eu vou me contaminar? Eu não. Tenho que cuidar da minha vida, da minha fé. Ah, coitadinho. Não tem negócio de coitadinho, não. Tenha fé. Se a sua fé for colocada em risco, sai fora. Deixa a pessoa logo, sozinha. Porque é a sua vida que está em jogo. Ou não é? É a sua vida que está em jogo. Veja bem. Talvez você diga assim, o bispo, poxa, tem coração. É melhor que você pense assim. É melhor você ter mente do que ter coração. Ter cabeça inteligente do que ter coração. Porque o coração não resolve o problema. Sim ou não? Resolve o problema? Você ficar com pena resolve? Não, não resolve. Então, fique longe daquilo que não presta. Daquilo que não serve. Para que você mantenha a sua vida limpa, sã e salva. Porque é a sua vida que está em jogo. Não é isso que você quer? É isso. Então, se você está namorando um rapaz que é contra a sua fé, sai fora. A paz do Senhor Jesus a todos que amam a verdade, que frequentam o canal Profeta Nervoso e que Deus abençoe a tua vida. Você ouviu agora aí o áudio do falso profeta Edir Macedo falando de caídos, né? Que se você vê um irmão, alguém caído, o conselho dele é muito sábio, né? Ele fala para você seguir em frente e que aquela pessoa se desgrace toda, que ela morra caída, né? Completamente diferente do que vemos na parábola do bom samaritano ensinada por Jesus. Mas isso é uma outra história, né? O que importa é que nós vamos contar aqui hoje a verdadeira história da saída de Edir Macedo da igreja onde ele estava, a Nova Vida. Ele tem falado, e principalmente o maior veículo de mentira foi o cinema, através do filme dele, se fazendo de vítima, falando que todos conspiravam contra ele, a igreja católica, a própria igreja que ele frequentava, que era a Nova Vida, cujo líder era o bispo Robert McAllister, todos estavam contra ele. Ele é o iluminado, ele é o escolhido, ele é um tipo de Messias, né? Uma pessoa com muitos dons, com uma vontade imensa de pregar o evangelho, mas ninguém entende isso, né? Todos estão contra ele, todos o subestimam, todos acham que ele não tem condições, né? Todos acham que ele é um pobre diabo, né? Então todos boicotam o projeto de Deus na vida dele, porque na verdade esse projeto não é nem dele, esse projeto é de Deus, né? É uma coisa tão sublime que ela vem do próprio Deus. Mas como todo mundo é cego espiritual e só ele está certo, né? No mundo só Edir Macedo está certo, todos estão errados. Então ele diz no filme que as pessoas conspiraram contra ele, boicotaram e ele sai da igreja. Inclusive ele chega a mostrar no filme que o bispo da igreja dele não fez o casamento dele também, porque obviamente também conspirava contra ele. Não que o bispo tivesse visto alguma coisa de errado, que como conselheiro e homem de Deus e cabeça da igreja ali, escolhido por Deus para comandar, administrar aquela igreja ali, ele viu de repente alguma coisa espiritual e ele aconselhou ao Macedo e a sua noiva que aguardasse, né, que esperasse o tempo de Deus. Não, isso não é mostrado no filme. Isso tudo é invenção, é mentira. A verdade que ficou na história, que é a verdade do Macedo, é que o bispo era um endemoniado, um perturbado, uma pessoa sem Deus, uma pessoa sem direção, que não quis fazer o casamento
bispo dele e ele sai da igreja. Essa é a história contada por Edir Macedo. Interessante dizer que todos os que discordam do Macedo são perturbados, são endemoniados, né? Ao longo dos mais de 40 anos do Macedo, ele mostra isso, que todos aqueles que discordam dele, por exemplo, que acham que ele é um satanista, que ele, pelo fato de ele apoiar o assassinato de bebês, ainda em gestação na barriga das suas mães, ele é um homem profundamente endemoniado, perturbado e satanista. Se alguém achar isso, está errado. A Bíblia está errada. Ele está certo. Se alguém discordar das práticas, por exemplo, de que você não tem que ter uma fé aleijada, uma fé doente, de ficar dependendo de patuá, de amuleto, porque em outras religiões as pessoas andam com figa no bolso, com amuleto, com patuá, né, com nota de $1 na carteira, com pé de coelho. Aí você se converte à seita do Macedo, você vira um crente da igreja dele, aí você está liberto de tudo isso. Hoje você não pratica mais isso. Hoje você anda com o cajado de Moisés, com a trombeta de Gideão, com o óleo de Israel, você anda com, enfim, com todas essas coisas que ele pratica na igreja dele. Então ele está certo, errados são os outros. E se alguém discorda da igreja dele, por exemplo, de você se batizar mais de uma vez e quer sair da igreja dele porque isso é antibíblico, você está errado. Se, por exemplo, você fala assim, olha, a fogueira santa não é de Deus, porque o Senhor Jesus já praticou o perfeito sacrifício. Eu não tenho que ficar hoje fazendo sacrifícios financeiros, que são coisas menores do que o sangue de Jesus. Eu dar uma casa, dar um carro para a igreja, para fazer um sacrifício, é infinitamente menor do que o sacrifício de o Filho de Deus ter descido até a terra, ter encarnado, morrido numa morte humilhante de cruz, para dar a sua vida por mim, e hoje eu sou livre, tenho salvação apenas crendo, não preciso pagar nada. Se você pensa isso e você resolve sair da igreja dele, você tem demônio, você está perturbado, porque o certo é a fogueira santa. Se você pensa, por exemplo, que você não depende da Arca da Aliança, porque isso já morreu, isso é prática do Antigo Testamento, você não depende mais disso. Se você acha que você apenas crendo no sacrifício de Jesus na cruz, você está salvo, você é um perturbado, você é um endemoniado. Então você veja como o Edir Macedo é uma pessoa coerente, né? Como ele é coerente. O mundo inteiro, no filme Nada a Perder, conspira contra ele, boicota, joga armadilhas no caminho dele para que ele caia, para que ele se destrua, porque todos odeiam Edir Macedo, todos abominam Edir Macedo, porque desde o princípio Deus olhou para a terra e falou assim, é esse o cara que eu quero, esse é o escolhido, esse é o cara que eu vou usar demais no planeta Terra. Então todos se levantam contra ele. Essa é a visão de Edir Macedo. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para você o seguinte, que isso tudo é mentira, que Edir Macedo é um rebelde. Edir Macedo saiu da igreja dele em 75 para em 77 fundar a Universal. Na verdade, quem fundou é o R.R. Soares. Na verdade, quem saiu da Igreja Nova Vida foi o R.R. Soares. Edir Macedo apenas acompanhou. Essa é a história real e verdadeira que você vai ver. E depois disso, ele não tinha nenhum preparo, ele não tinha chamado de Deus, ele não tinha dons. Se você vai ficar vendo e sabendo disso através do próprio sobrinho dele, o Marcelo Crivella, ele conta isso no relato. Obviamente que ele não conta isso para destruir a imagem do tio, só que ele conta isso com naturalidade. Você vai ver isso no testemunho, ele confirmando aquilo que a gente já sabe, que o Macedo não tem chamado pastoral. E o líder dele, na época, viu isso, enxergou isso e deve ter dito para ele, falado assim, olha, o Edir, fica no banco, eu vou treinar você, eu vou capacitar você, eu vou te preparar para daqui a um tempo você possa sim ser um diácono, ser um obreiro, quem sabe, você se esforçando muito, lá no futuro você esteja preparado para ser um pastor. Eu acredito que essa conversa pode ter acontecido, mas a pessoa, quando é insubmissa e rebelde, ela resolve fazer as coisas fora do tempo de Deus, e aí quebra a cara. No caso do Macedo, ele não diz isso. No caso do Macedo, a verdade dele é a seguinte, que o bispo dele era um cego. Agora, interessante é que o bispo dele sendo um cego, a igreja dele está ali até hoje, né? E o cara tem dezenas de igrejas, todas muito bem fundamentadas, muito bem estruturadas. É um ministério muito sólido, com Bíblia e com palavra e com ensino. Não é uma seita herética, pelo contrário, é uma igreja de ensino bíblico reformado. Então eu vou deixar inclusive aí, para você que duvida, meu caro iurdiano, a foto do filho do bispo Robert McAllister, o Walter McAllister, que ele lidera a igreja até hoje, é a pessoa que é o bispo primaz da igreja. Eu vou te aconselhar que você procure, que você telefone lá para a igreja, marque, agende com ele e vai saber a verdade a respeito do Edir Macedo. E você vai saber a verdade de quem era o líder do Macedo na época. E não do Macedo que saiu, que se rebelou, que é o caído. Aí você vai saber a verdade. Por que ele saiu? Por que ele não teve a paciência de esperar? Por que ele atropelou as coisas? Ah, mas profeta, você está com inveja, porque a igreja do Macedo é um sucesso. É a maior igreja do Brasil, está em não sei quantos países e não sei o que, não sei o que. É o que você vê, é o que você pensa. Você não vê as famílias destruídas, as pessoas que se suicidaram. Você sabe me dizer quantas pessoas se suicidaram por causa da Fogueira Santa? Você saberia me dizer? Você saberia me dizer quantas pessoas estão hoje em manicômios e sanatórios por causa da Fogueira Santa, porque perderam tudo? Você saberia me dizer quantas pessoas estão com as suas vidas hoje enfiadas em outras seitas, né? Foram para feitiçaria, foram para bruxaria, outros
outros até se tornaram ateus por causa de Edir Macedo? Você saberia me dizer? Você não sabe. Então você vê o que? A propaganda na TV. A Igreja Universal se tornou uma grande empresa arrecadadora de dinheiro. Ponto. Só isso. É um bom negócio, cujo líder, o presidente da empresa, é o Edir Macedo. Então veja as verdades aí do vídeo. É um vídeo contundente, verdadeiro e sem manipulação. É a resposta final para aqueles que querem saber da verdade. E se você realmente deseja saber da verdade, já há algum tempo você já vinha acompanhando os vídeos na internet e já desconfiando, já achando que a Igreja Universal se desviou, que ela se tornou uma seita, por que você não toma coragem, vai até a igreja do Macedo, a qual ele pertencia, e vai saber da verdade? Por que você não telefona para lá e procura saber da verdade? É o conselho que eu te dou. Veja o vídeo, que é um vídeo real, verdadeiro, sem manipulação, e que Deus ilumine seus pensamentos. Em nome de Jesus. E eu soube também, aliás, para minha surpresa, que você foi cofundador da igreja do Bispo Macedo, é verdade? Deus já me usou para essa terceira igreja que me usou para fundar. Deus já me usou para essa terceira igreja que me usou para fundar. Em 75, nós fundamos no Rio chamado Cruzado Caminho Eterno, eu e o missionário Samuel Coutinho. O Macedo estava começando no ministério naquela época. Depois de 77, nós sentimos um desejo no coração de fazer um trabalho diferente. O Macedo ficou comigo. Eu até o consagrei ao ministério. Em 80, eu resolvi deixá-los do trabalho que estava fazendo, que eu achava até um pouco agressivo, né, a maneira deles trabalhar. Muito produtiva, e senti no coração que Deus estava me chamando para um trabalho de ensinamento. Essa decisão do bispo de deixar tudo, sem nenhuma perspectiva de sucesso, já tinha passado anos em outras igrejas e nunca ninguém viu nele qualquer virtude, qualquer atributo que pudesse consagrá-lo. Eu acompanhava o bispo desde a época que ele era líder de mocidade em outras igrejas e não tinha expressão. Era um homem comum, qualquer, do povo. E não tinha expressão. Sendo assim, meu amigo iurdiano, a conclusão é muito simples. O caído não é quem sai da Igreja Universal do Reino de Deus por discordar das práticas dela, que são antibíblicas, que são contra o Evangelho de Jesus. Isso não é ser caído, quando você discorda e resolve ir embora. Caído é quem pega atalhos na vida para poder satisfazer os seus desejos carnais, ao invés de confiar em Deus e esperar que a vontade dele se cumpra. O servo bom e fiel é aquele que aguarda o tempo de Deus, é aquele que é submisso às autoridades. A Bíblia manda nós sermos submissos aos nossos líderes, às autoridades, e não ser rebelde, e não se rebelar. Isso é ser caído. O caído é aquele que não espera, é aquele que sai, é aquele que se atravessa, como é o caso do rebelde Edir Macedo. O caído, ele é o caído. Que fique claro isso de uma vez por todas. E não é um filme de 2 horas pago com dinheiro das pessoas inocentes que não sabem da verdade que vai transformar a mentira em verdade. A história verdadeira é essa. Se você duvida, então seja honesto com você mesmo e vá na fonte procurar saber a verdade. A fonte é a Igreja Nova Vida. Procure o bispo Walter McAllister e procure saber da verdade. Esse é o recado do profeta Nervoso. Que Deus abençoe a tua vida.